irmãos, é uma alegria muito grande para mim retornar sempre a esta casa, no Espírito Paulo Estevam. E nossa lição de hoje é sobre o Pai Nosso. Nosso texto está no capítulo 18 do livro Boa Nova, a oração dominical. A oração dominical é a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, né? Que é a oração que Jesus nos ensinou. E lá nesse livro Boa Nova, Humberto de Campos, o Espírito Humberto de Campos, vai nos contar as circunstâncias, né, digamos assim, de surgimento desta oração. Então, a sogra de Simão Pedro foi curada por Jesus. E o fato dela ter sido curada por Jesus deixou ela maravilhada, porque ela ficou assim deslumbrada com os poderes do Nazareno. Ainda bem que só ele tem poder assim, né? Esse negócio não é fácil, não. E ela então chamou o Simão para conversar com ele, porque eles eram então amigos próximos de Jesus, colaboradores diretos, né? Estavam sempre com ele, era alguém com quem ele podia contar. Então, o certo seria que Pedro o procurasse para pedir a ele a sua ajuda na solução de certos problemas materiais domésticos. Eu acho interessante que aqui ela vai pedir para Pedro falar com Jesus sobre a solução de mínimos problemas domésticos, o peso do serviço doméstico, a exiguidade dos recursos, que eles eram gente pobre, né? Então, coisas mínimas da vida material. Ela queria que Jesus ajudasse. Ela ficou encantada com o grau da fé, das coisas maravilhosas que Jesus fazia. E Pedro ficou assim, né? Foi constrangido a falar com Jesus. E ele ficou pensando como é que ele ia fazer. Ele teve vergonha, ele queria, mas ele precisava de falar com o mestre. E surgiu a oportunidade, né? E ele foi tocando o assunto assim, muito leve. Ele perguntou então se todas as nossas orações são ouvidas. Se todas as nossas orações são ouvidas. E a gente também pergunta isso. Né? Lá no momento a gente pergunta, mas será que Deus ouviu minha oração? Quando eu tenho um assunto para resolver, doutor Bezerra, que é a minha. Eu fico, doutor Bezerra, você já recebeu o meu recado? Como é que está? A gente pergunta, né? E Jesus falou para ele que sim, que todas as orações são ouvidas, que se não fossem ouvidas, como é que ele pensa que a humanidade ficaria batendo numa porta onde ninguém atendesse, onde não tivesse nenhuma resposta, né? E então que isso não teria sentido. O Pai Celestial é sensível, a providência divina é sensível aos nossos pedidos. Todos são ouvidos, todos são avaliados, todos são atendidos. Ah, mas eu pedi e eu não fui atendido. Então, vamos fazer a nossa parte para ser atendido. Porque às vezes não foi atendido hoje, mas amanhã pode ser. Às vezes não vai ser atendido em 100%, mas se for atendido em 5%, já está bom demais, não é verdade? Em 5%. No livro Os Mensageiros, agora não sei falar o nome do capítulo, tem um capítulo lá onde Aniceto leva André Luiz num centro onde ele, não sei se é o centro, sabe, brilha pandemia.
onde o centro, onde chega lá, tem um serviço de atendimento e lá estava cheio em cima da mesa de pedidos das pessoas escritos nas orações, né? E então André Luiz pergunta para você: mas todas as pessoas são atendidas? Não. Às vezes o fato de não atender já é um atendimento. Às vezes a gente pede uma coisa que não é boa para a gente, que vai fazer mal para a gente, né? Sem contar, não é, que se pediu mal para qualquer pessoa, para quem que está pedindo mesmo? Para si mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Só posso fazer para o outro aquilo que eu desejo para mim. Bom, e Pedro vai ficar um longo tempo nesse dilema, né? Como é que ele ia fazer? E ele então vai aproveitando todos os minutos, todos os momentos que ele tem para ele falar, né, com Jesus sobre o problema. E ele pegou e falou o seguinte: Senhor, mestre, mas se as nossas preces são ouvidas, por que tanta diferença na sorte das pessoas? E a gente pergunta isso também, né? Por exemplo, por que a Joana de Cusa, tem tantas servas, tantas empregadas para servi-la, enquanto minha mulher é obrigada a cuidar da nossa horta, a fazer todo o serviço, né? Enquanto eu sou obrigado a pescar. Levi ganha ótimo salário, um altíssimo salário, na cobrança dos impostos, na sabedoria dos livros, né? E aí Jesus vai explicar para ele que o mundo pertence a Deus e que todos nós somos servidores de Deus. E que todos nós somos servidores de Deus, né? E Deus dá o trabalho para nós de acordo com a nossa capacidade, né? Que a mulher dele, ela tem que cuidar da horta, da plantação dos legumes, do serviço da casa. Mas enquanto isso, Joana educa suas servas. Ela tem algumas servas sob a sua responsabilidade. E Jesus vai mostrando para ele qual das duas tem responsabilidade maior. Ele fala também, por exemplo, você já pensou, se todo mundo decidisse a cobrar impostos, quem é que ia pagar os impostos? Né? Pagar imposto não é uma coisa fácil, nunca foi. Oh, meu Deus do céu, a coisa é séria, mas tem que pagar. Não tem jeito não, tem que pagar, né? Sempre foi difícil. E naquela época os romanos usavam e abusavam da cobrança de impostos. Hoje também, né? Hoje também. E ele fala o seguinte, que o administrador dos impostos, o cobrador de impostos, não é superior ao seu irmão que trabalha lavrando a terra, né? Que os dois são úteis. Do mesmo modo, acontece conosco, né? Cada um de nós tem uma habilidade, uma função, né? Cada um tem uma dificuldade para exercer a sua profissão, para servir a sociedade, né? No que está preparado para servir, de acordo com a sua capacidade, né? Para mudar de função é uma dificuldade imensa. Às vezes há mais de uma existência para a pessoa mudar de função. E ainda tem mais. Quando a pessoa não trabalha exatamente naquilo que gosta, e isso acontece muito, pode ser que seja uma prova, né? Que pode durar a vida toda ou não. Agora, é claro que para durar pouco tempo, a pessoa tem que se esforçar, ela tem que se capacitar, ela tem que fazer curso, ela tem que estudar, ela tem que adquirir capacidade, e todo esse processo nós precisamos estar então atentos
analisando a gente mesmo, o que a gente gosta de fazer, o que a gente não dá conta de fazer, o que a gente gosta e é capaz de fazer bem feito. Nós temos profunda responsabilidade com a profissão, com o gênero de trabalho que escolhemos, com o que nós fazemos, com a nossa responsabilidade. Isso é um dever sagrado. Ah, mas meu dever é humilde. Todos são humildes, porque tudo pertence a Deus, nada é nosso. A gente pode perder essa profissão de um momento para o outro. O que firma a gente na profissão é a nossa fidelidade a Deus enquanto estamos cumprindo os nossos deveres profissionais. Então, Jesus explica isso a Pedro, né? E surgiu um outro momento em que Pedro precisava de mais umas lições sobre o impulso natural da prece. Ele falou: Senhor, mas eu tenho me esforçado tanto para eu aprender a orar, mas eu não tenho conseguido o resultado que eu desejo com as minhas preces. E Jesus, calmo, tranquilo, conhecedor do discípulo, da sua natureza, falou com ele: mas o que é que você tem pedido na prece? Aí ele foi franco, ele falou que tinha pedido a solução de certos problemas materiais, da vida material, que foi o que a sogra dele falou com ele. E ela pediu: concitava-o a ponderar que os homens eram seus primeiros companheiros, colaboradores sinceros, e ela vai falar das dificuldades, né? Das necessidades prementes da família, a exiguidade dos recursos, né? Pouco dinheiro, né? O peso dos serviços domésticos, realmente, nossa senhora, a casa pobre de recursos, a situação a que as imensas possibilidades de Jesus, cheios de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. Pessoas fosse assim, não é? A pessoa mudar de profissão para arrumar um emprego que ganha mais, para conseguir uma promoção, tem que se esforçar. Na época da pandemia, eu fiz, acho que foi no Irmã Cheia, um estudo sobre o capítulo, pedi a Tereza, eu vou fazer esse estudo outra vez. Numa outra casa, não, eu tenho que buscar lá que eu vou fazer outra vez. Não é função dos espíritos conseguir para nós as colocações profissionais que a gente quer, resolver os problemas que a gente tem no trabalho. Meu Deus do céu, o que a gente passa para aposentar não é fácil, não. Vocês não têm ideia do que uma professora passa para aposentar. E o menino faz pouquinha coisa com a gente, viu? Eu garanto que ele faz pouquinha coisa, mas bem pouquinho mais mesmo. O resto, como é que é? Tudo a menina. Mas não dá para ele trabalhar assim, não. É claro, né? Sileninha mandou com gosto. Sileninha mandou com gosto. Mas não é o menino, é o pai do menino, é a mãe do menino, é a diretora, é os colegas. O colega tem raiva de sua aula dar certo. Não, mas Deus nos acuda. O professor convive com todo mundo. Mas vale a pena. Gostei. É um aprendizado, tem. É o tempo todo, a gente nunca sabe. Esse negócio de nunca saber. Uma professora sabe que não sabe, assim, sem a menor dúvida, né? E então, nesse capítulo, Allan Kardec nos ensina isso. Quer fazer uma pesquisa? Pede ajuda, pede força, pede coragem, o ânimo para poder se envolver com o trabalho, porque o trabalho intelectual ele é exaustivo, ele é solitário, né? O tempo todo na vida da gente. Eu, quando eu estudava, até tirar tempo, porque senão não termina curso nenhum. Quando eu terminei o meu estudo, que eu fui exercer a minha profissão, para trabalhar em 2 escolas, você tem que ficar o tempo todo. Não tem sábado, tem domingo, você tem que fazer o serviço da semana. Se a aula é daqui a 15 dias, hoje ela já tem que ficar pronta. E além disso, ainda tem colega que não faz, não. Eu também não estava na ninguém, não. Olha o que é isso. Que preguiça danada é essa? Tem de tudo nesse mundo. Oh, meu Deus do céu.
Então, nesse capítulo isso fica claro, né? E é uma coisa maravilhosa, porque quando a gente observa um pouco, toda pessoa que luta, toda pessoa que se dedica, toda pessoa que realmente quer aprender alguma coisa, que quer ser melhor naquilo que faz, e ela se esforça, e ela busca os meios corretos, ela se instrui, ela aumenta a sua capacidade, ela consegue exatamente o que ela deseja. E a nossa conduta é sempre do homem de bem, né? Observar a lei de Deus, ser honesto naquilo que faz, ter respeito com quem trabalha, né? Não ter aquela noção, nós que somos espíritas, que temos a fé raciocinada, esse negócio de respeitar o outro, porque eu não posso fazer para o outro o que não desejo para mim. Olha, meus irmãos, tem que ser lição sabida e colocada em prática o tempo todo. Porque se eu não respeito o outro nos mínimos detalhes, como que eu quero ser respeitado? E é um exercício. A gente tem que aprender a vencer as dificuldades. E a lição é difícil, porque se não fosse difícil, a gente não precisaria estar aqui estudando o Evangelho, a gente não precisaria se esforçar para ter mais qualidades, para melhorar a nossa moralidade, para melhorar a nossa intelectualidade. Não, que ela faz, né? Então, não precisaria ter esforço. Mas Jesus responde a Pedro que enquanto ele orar, pedindo a Deus a solução de problemas materiais. Tem gente que pede até mal para os outros, vingança, né? Que coisa mais triste. Nós vamos ficar inquietos, nós vamos ficar desassossegados, nós vamos perder a tranquilidade. Mas é possível a gente fazer oração para Deus ajudar, para a pessoa ter condição de fazer um curso, a pessoa se aprimorar, né, para as coisas melhorarem. Isso é necessário. Agora, quem quer que a vida melhore não pode ter muito repouso, não. Eu costumo falar que não pode ter muito amor na cama. Meu pai e minha mãe me ensinou pra gente lá em casa assim, que só posso ficar. Pode falar? O pessoal gosta de dormir, né? Nunca tive sono da morte, nunca tive tempo. Nunca tive tempo. Meu pai falava assim, que só pode ficar deitado até a hora que quiser, quando tudo que sonha na vida está na mão. Enquanto não tiver, não pode. E houve um tempo em que as nossas casas espíritas, o trabalho começava muito cedo, né? Hoje tem muito tempo que eu não vou na campanha do Quilo, e nem na visita domiciliar. Mas no domingo, geralmente, era visita domiciliar, era campanha do Quilo. Hoje, pouquíssima gente vai. E é um trabalho excelente para a gente fazer, para a gente desenvolver as qualidades, né? E então, quem quer ser médico, quem quer trabalhar na doutrina, quem quer aprender a doutrina, tem que levantar cedo, né? Quando tem palestra, a palestra começa às 9 horas, porque quando dá 10 horas, 10 e pouquinho, todo mundo tem que estar em suas casas, e é um direito, né? Porque os médicos também têm direito. As evangelizadoras, elas precisam de descanso, elas precisam cuidar da vida delas, porque elas têm família, na maioria das vezes. Então a pessoa precisa tirar tempo de sua família. Uma lição como essa é para a gente compreender que Deus é o Pai poderoso, Criador de todas as coisas, e que a sua lei é justa, é cheia de sabedoria, de perfeição, e que nós somos atendidos na medida do nosso esforço, tal qual nos ensina a parábola dos talentos, que o Senhor distribuiu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Nossa, mas por que não ganhou só um? Segundo a capacidade de cada um. Os outros 2 aplicaram seus talentos e eles foram multiplicados. Aquele que ganhou só um talento, enterrou o talento debaixo da terra. Isso é altamente simbólico. Não é errado querer melhorar. Não, nós estamos aqui para evoluir em qualquer setor
valor da sociedade, o ser humano pode ser útil a si mesmo, à sua família e a toda a humanidade. Todos podem ser úteis. Agora, o que é preciso é aprimorar essa forma de servir. E quem não aprende a servir jamais se realiza. Nunca está satisfeito com o que tem. Se sente injustiçado, né? E a gente observa também que quem mais consegue se realizar é a gente que trabalha no mínimo 12 horas por dia. Estuda, administra o que tem, cuida dos outros. Eu estou com um livrinho lá em casa, que é de um espírita aqui da nossa cidade. Eu não vou falar o nome dele, não vou falar o nome nem quando eu for fazer a palestra, porque é da nossa cidade e eu tenho certeza que ele não gostaria. Diz que era uma pessoa, assim, uma amiga minha que me deu, depois eu comprei muito. Era uma pessoa assim, que fez o que pôde para ajudar os outros até seus últimos dias. A mulher, então, não era menos não, que andava longe. Se uma pessoa chamasse ela para ajudar, para socorrer, não tinha hora, não tinha dia, não importava se estava frio, se estava chovendo, e ela ia. Assim é a nossa vida espiritual, assim é a nossa vida material. Não há como ter tanto repouso e conseguir tudo o que quer. Não há como adquirir tantas qualidades, que é o nosso problema. Ele é todo moral. Mas como assim? Porque a nossa postura diante da vida, ela depende, sobretudo, do número de capítulos do livro da vida que a gente já aprendeu e consegue colocar em prática. Está dando para entender? Se está com preguiça, se não quer aprender, não, isso aqui dá trabalho. Estudar dá trabalho mesmo. Conhecer a doutrina dá trabalho. Mas os princípios que nós abraçamos, quando nós nos dedicamos a conhecê-los, nós fazemos da nossa vida uma vida mais feliz, realmente feliz. Nós aprendemos a respeitar a lei divina e a viver de acordo com ela. Aí faz a prece, sabe o que vai pedir? Sabe como se conduzir? Sabe que os recursos do Pai são colocados à nossa disposição. E que nós, para usufruir desses recursos, nós precisamos então aprender a nos harmonizar com a lei divina, moralmente, espiritualmente, eticamente, toda a nossa conduta. Em tudo está a forma como nós seremos atendidos. Mas como assim? Deus é o nosso Pai, Pai de todos. Tudo que existe aqui na Terra, no universo inteiro, na verdade, é nosso. Está como desencarnado, porque a lei é a mesma. Não existe uma lei para encarnado ou para desencarnado. A lei divina é eterna e está em vigor em todo o universo. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, quando fala da pluralidade dos mundos habitados, onde os espíritos superiores dizem a Allan Kardec que os espíritos estudam as mesmas leis em qualquer que seja o mundo onde esteja encarnado, mas que, naturalmente, essas leis são expressas em vocabulário, digamos assim, em termos que podem... Vamos aqui na água, tem mais um copo aqui. Essas leis são expressas em vocabulário que cada habitante de cada mundo possa entender. Por exemplo, a criança, quando ela entra na escola, ela já tem aula sobre o ser vivo. Acho bonitinho. Passa poucos dias, o menino tá. Vou encher o peito de ar. Solta o peito, solta o ar. A folha é um ser vivo. O animal é um ser vivo. Ele já está comparando.
E isso vai até o terceiro grau, em termos mais elevados. Vai graduando, o estudante vai sendo desafiado. Assim somos nós diante da lei. Vai aumentando a complexidade das lições de acordo com a nossa capacidade de aprender e de acordo com o nosso esforço. Por quê? Não tenhamos dúvida. Quando a gente está com muita preguiça, quando não quer evoluir depressa não, quando quer evoluir parado, de preferência sem nem se movimentar, a providência divina tem como fazer que a gente dê um salto evolutivo. E ninguém consegue dar esse salto evolutivo, digamos assim, só no chamadinho suave e no aprendizado pacífico. Não. Evoluir dói. Evoluir faz a gente crescer. Para crescer tem que pular. Tem que pular quente. Tem que se esforçar. Tem que adquirir qualidade. Tem que ter domínio sobre si mesmo na parte moral. E assim é toda a nossa vida. Então, Jesus vai dar aqui vai dar uma explicação aqui para Pedro sobre a questão da oração, onde Pedro vai compreender mais um pouco. Entretanto, Pedro, observamos que os homens só se lembram do Pai, a maioria das pessoas, quando a dificuldade existe. E ele vai citar aqui que se está com uma doença grave, a pessoa vem aqui segunda-feira, quarta-feira, vem na hora da sopa, vem em tudo quanto é hora, vem na hora de distribuir a marmita lá do Grupo Pão Nosso lá na rodoviária, em todo canto onde o grupo vem, se descobre que está com doença grave, mas vera um funcionário fiel dessa casa, né? Se está com um desgosto muito grande, vem também, né? E Jesus fala aqui que os mais fortes dobram os joelhos na hora da dificuldade. Passou a dificuldade? Não, quer saber disso mais não, né? Oração é para quem está doente, oração é para velho, para beato, né? O negócio fica complicado. Aí o que acontece? Nós não criamos o elo fluídico, energético, que as boas ações, a nossa atitude nos permite criar com Deus, né? E isso é muito importante. Então Jesus fala para ele que o Pai Celestial sente que os filhos os procurem somente na hora do infortúnio. Aí o que acontece? Quando a gente procura só na hora do infortúnio, não funciona. Não tem como ter resposta. Tudo tem uma lógica do universo. Há muitos anos atrás, eu fui em Tuiutaba, na casa de uma amiga minha, que já não está mais entre nós, e nós andamos lá na Feira Espírita, na Livraria Espírita, nem lembro direito mais, e eu comprei um livro que chama O Poder do Pensamento, não sei se é positivo ou se é construtivo, mas daí ele conta, o autor conta a passagem de Daniel no Covil dos Leões. Então, o rei tinha muita inveja de Daniel, porque Daniel era um homem justo diante de Deus, ele era um homem de fé, ele era um homem de firmeza, né? E um dia o rei conseguiu um motivo lá, prendeu Daniel na cova no Covil dos Leões. Falou, agora dou um jeito nesse homem, porque o povo está gostando mais dele do que de mim, acaba com essa história. E no outro dia, ele levantou cedo e falou, agora eu vou lá ver o que aconteceu. Chegou, Daniel estava de costa para os leões, que estavam todos deitados com a cabeça entre as patas. Ora, mas como Daniel conseguiu isso? Porque Daniel tinha o hábito científico da oração. Ele tinha o hábito da oração. Formava o elo fluídico entre ele e a providência divina. Então,
a gente sabe, pelos princípios da fé raciocinada, que isso acontece. A gente precisa viver ligado com as forças superiores. Na medida em que a gente vai se adaptando toda a nossa conduta ao que determina a harmonia das leis universais, as dificuldades vão desaparecendo. Elas podem até existir, mas a forma da gente enxergar muda. Aí a dor não é tão grande mais, a dificuldade não é tão grande mais, nada tira a gente do sério, a gente está sempre em busca da situação para ajudar, a gente aprende a compreender o outro, a gente aprende lendo o Evangelho de Jesus, que Jesus tinha e tem compaixão pelos sofredores, pelos pecadores, pela multidão de pedintes, de desesperados que o procuravam. E não curou a todos, sem mais nem menos, não. Teve muita gente que procurou Jesus e não foi curado. Tem uma coleção, Homens Notáveis, Mulheres Notáveis, Retratos de Nazaré. Eu já li os 3 desse livro, que conta histórias acontecidas com Jesus. E ele não curou todo mundo, não. Porque tinha muita gente que não estava preparada. Para receber uma cura, é preciso se preparar para ela. Mas eu não sei quando que eu vou ficar doente. Aí é que está o melhor do assunto. Não sabe quando não? Mantenha-se ligado a Deus. Ainda que o corpo não se cure, a alma se cura, né? Eu fiz mestrado na Universidade de Brasília e quando eu cheguei lá, eu morei na Asa Norte. Na Asa Norte, acho que foi na Data 3 Norte que eu morei. E eu ia tomar café numa guritazinha pequena, lá onde trabalhava uma senhora e uma moça, mãe e filha. E eu sempre tomava café, ela ia muito trabalhadora e eu voltava para casa. Ou então, quando eu estava em casa, porque quem está lá na UNB não precisa sair para tomar café não, ela já tem isso tudo. E quando eu ia mudar, eu fui lá me despedir delas. Sem mais nem menos, elas me disseram que o senhor Neftali, aquele médico lá de Araguari, né, falou para elas um dia que quando uma pessoa é curada de câncer, geralmente é porque ela já reencarnou com aquela doença no mínimo umas 3 vezes. Porque para curar um espírito demora. Então, a oração precisa estar ligada com a transformação das nossas energias, com a nossa transformação interior, porque senão a gente não consegue. Relatar tudo que está aqui no livro, o nosso tempo é pequeno, é cansativo. Capítulo 18, a oração dominical, que é a oração do Senhor. E Pedro então mostrou uma compreensão nova da função da prece em nossa vida. E o filho de Alfeu, né, vai pedir para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Que ele percebeu que aquele momento em que Jesus dava aquela explicação para Pedro, na verdade não era só para Pedro, era para todos que tiveram o privilégio de estar com ele, era muito importante, né? Então ele vai pedir: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus colocou os apóstolos em círculo, né, para aumentar a familiaridade, a intimidade, né, de todos daquele colégio apostólico, e começou explicando então, e elevando então o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial, e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção divina da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina. Prosseguiu: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né? Mostrando que as criaturas estão sob a ação da lei de compensações e que cada um precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, né? Acentuou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A gente conseguir isso aqui, a gente tem que entender, em primeiro lugar, que todos nós somos devedores da lei divina. Como que eu não perdoo o que eu não dou conta no outro, o que eu ainda não dou conta de fazer? Como que eu não perdoo se a todo instante da minha vida eu tenho necessidade de pedir a Deus o perdão das minhas faltas? E essa questão do perdão aqui, ela é breve, porque o nosso tempo está acabando, né? Nós vamos lembrar aqui o que Jesus diz a Pedro no capítulo 26 do livro Boa Nova, quando Jesus diz a Pedro que ele o negaria por 3 vezes. E mas não é possível, eu sou capaz de morrer para te ajudar e tal. E Jesus fala: Pedro, você vai compreender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Mas o que significa isso? Que a pessoa erra, a pessoa ofende, a pessoa pratica o mal, não propriamente porque ela é má, mas porque é imatura, porque é frágil moralmente, porque não está ainda amadurecido em percorrer somente o caminho do bem. Então, por isso, muitas vezes, nós ofendemos uns aos outros. Para as coisas se melhorarem, nós precisamos praticar amplamente o perdão, a indulgência, que é ver os defeitos do outro com caridade e praticar sem nenhuma moderação a lei de ouro do ensino de Jesus. Eu só posso fazer para o outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. Em consequência, não posso fazer nada do que eu não desejo para mim, né? Continuando: conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre, né? Assim seja. E Levi, Mateus Levi, que é o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras, para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, resumidamente, todo o programa de esforço e dedicação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Do livro Boa Nova, capítulo 18, autor Humberto de Campos. A gente, leitura do livro Boa Nova, uma leitura maravilhosa, que nós recomendamos então para todos. Então, meus irmãos, vamos fazer reflexão interior, individual, né? Constante. Como que eu estou orando? O que que eu quero pedir? O que que eu tenho pedido a Deus? O que é que eu peço a Deus que compete a mim fazer primeiro? Porque quando eu ajo corretamente, o céu conspira a favor, por ajuste energético,
Mas como assim? Se eu ajo corretamente, eu vou sintonizar com tudo de bom que existe no universo. Aí vai ficar mais fácil para que os meus pedidos sejam atendidos. Até chegar ao ponto em que a gente recebe graças até mesmo quando a gente não pede. Pode pedir? Pode. Pede com respeito. Peça com, perdoe as palavras. Peça com educação. Peça com moderação. Peça com paciência. Mas antes de tudo e sempre, peçamos a Deus que nos ajude a ser pessoas melhores, mansas, respeitadoras de tudo que existe no universo, de toda a lei divina, que me ensine, nos ensine e que nos ajude a praticar amplamente o amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada. Sim.